por que que essa alergia acontece, né? Então, como eu já até comecei a pincelar aqui, o que que acontece? A criança, né, as alergias alimentares são mais comuns em criança, mas a alergia, gente, como um todo, seja alergia a alimentos, como qualquer outra coisa, outra substância, né, uma substância de medicamento, pólen, epitélios, né, e pelos de insetos e animais, pelo de animais, né, e epitélio de insetos, poeira, né, qualquer outra substância que podem causar alergia no corpo humano, elas podem acontecer em qualquer fase da vida. Mas até pela própria característica, que é uma hiperreatividade, porque essas células ainda estão muito imaturas, ela tende, né, a alergia alimentar, ela tende a acontecer mais em crianças. A gente tem uma coisa que chama marcha atópica, que é importante passar aqui para vocês, né, que os estudos científicos estão mostrando que nos primeiros anos de vida é mais comum o aparecimento das alergias a alimentos, e na medida que a criança vai crescendo, ela tende a adquirir essa tolerância a esses alimentos, a não fazer reação alérgica mais a alimentos, e ela pode começar a fazer reação alérgica a outras substâncias, que foram essas que eu comentei aqui agora, né? A poeira, a pólen, a látex, a animais, né, pelos ou epitélios de animais, são alergias a aeroalérgenos, né, que a gente fala, essas substâncias que vêm pelo ar, que causam muita rinite, infecções respiratórias, infecções até, né, dermatites, enfim, outras alergias que não de cunho alimentar. Então, nos primeiros anos a gente tem uma curva que cresce da alergia a alimentos. Na medida que a criança vai atingindo ali, né, de 3 a 6 anos, essa curva vai caindo, e nesse mesmo tempo que a curva de alergia a alimentos vai caindo, pode começar a crescer, né, isso chama marcha atópica, aquela mesma criança que tinha alergia a alimentos começa a ter outras alergias. E aí acontece muito a dúvida dos pais perguntando, né? Eu recebo muito esse tipo de pergunta aqui nos meus canais. Juliana, depois que o meu filho adquiriu a tolerância, depois que o meu filho adquiriu a cura, que ele não reage mais à proteína do leite de vaca ou a outros alimentos, ele pode voltar a ter alergia? O que acontece na grande maioria das vezes é essa marcha atópica. Ele realmente adquiriu a tolerância ao alimento, né, a fazer reação ali ao alimento, ele não faz mais. O sistema imunológico dele não identifica mais a proteína como um agressor, e aí as células de defesa não fazem mais reação, mas pode começar a identificar outras substâncias como agressoras e fazer reação alérgica a outras substâncias, o que na grande maioria das vezes acontece. Agora, gente, tem uma máxima que eu adoro falar em alergia, e alergia alimentar, que é nunca diga nunca. Então hoje, né, nós não temos estudos científicos que comprovam que as crianças que tiveram ali naquela primeira infância alergia a algum alimento e adquiriram a tolerância, possam voltar a ter. Eu, né, como tenho muitos seguidores e recebo muitos directs, muitos relatos, eu já tive relatos de alguns adultos que me procuraram falando que tiveram reação alérgica à proteína do leite quando crianças e começaram a sentir novamente alguns sintomas agora na fase adulta. Mas são relatos isolados, nada comprovado cientificamente, e em termos de estudos científicos nós não temos nada a esse respeito. Então, em alergia nunca diga nunca, mas não é o mais comum. O mais comum é que a criança realmente adquira a tolerância ali ao alimento, né? Não faça reação alérgica mais no consumo do alimento, e que pode ser que ela desenvolva alergia a aeroalérgenos, a outras substâncias, a medicamentos, enfim, mas não aquele alimento, né? Aquela alergia que ela tinha quando criança, aquele alimento volte. Mas, 3 pontinhos, né? Já tenho escutado relatos aí de algumas pessoas. E aí, gente, nós temos alguns fatores que estarão ligados diretamente nesse tempo de cura, né? Então é sempre a pergunta que nós, como mães, pais de alérgicos, nós fazemos: quando o meu filho vai curar? Quando ele vai parar de ter esses sintomas de pele, né? Que podem ser placas vermelhas, inchaço, né? Geralmente incha boca, olho, essas partes mais molinhas do rosto.
Pode ter também uma dermatite atópica, que é uma pele que dá uns pontinhos avermelhados, fica com aspecto de ressecada, né? Uma pele que fica grosseira, com aspecto mais de lixa mesmo. A criança pode apresentar também nas reações alérgicas a alimentos, ao leite de vaca e a outros alimentos, infecções respiratórias de repetição, né? O meu filho tinha essa parte também, era sempre um chiadinho ali na parte respiratória e volta e meia tinha alguma infecção respiratória. Pode apresentar também sintomas gastrointestinais, como refluxo, né? A doença do refluxo associado à alergia. Lembrando que nem toda doença do refluxo sempre vai ser associada à alergia, mas em alguns casos sim, assim como a dermatite atópica também, tá, gente? Nem toda dermatite atópica é ligada à alergia ao leite de vaca ou a outro alimento, mas cerca de 35% dos casos ali podem estar ligados sim à alergia a algum alimento. Então, a doença do refluxo, né, a distensão abdominal, que é um excesso de produção de gases pela inflamação do intestino e pela fermentação das bactérias que estão ali no intestino, então a barriguinha fica dura, a criança sente muita dor, muito desconforto, fica irritada, pode aparecer, né, muco e sangue nas fezes. Nem sempre, gente, o sangue nas fezes vai aparecer todas as vezes, tá? Não é obrigatório. Para fechar que a criança é a PLV, tem que ter sangue. Não, pode aparecer ou não, dependendo aí do caso da criança, né, no nível de inflamação, o nível de reação que ela faça. O muco é como se fosse uma clara de ovo, uma gosma mesmo que aparece ali misturada nas fezes. Pode ter diarreia ou constipação, prisão de ventre. E algumas crianças também podem apresentar aí oscilações na temperatura corporal. Tudo isso pode estar ligado à alergia alimentar. Eu já dei aula aqui falando como que o médico, né, faz toda a investigação e fecha o diagnóstico dessas alergias. Mais importante é a gente entender que o processo tem que ser leve. Quando a cura vai chegar, é uma coisa também muito individual, assim como são os sintomas e o grau de sensibilidade, e só o corpo da criança vai saber, porque é quando o sistema de defesa dela, as células imunológicas amadurecerem o suficiente e pararem de entender que a proteína de um alimento vai causar mal ao corpo da criança e pararem de fazer essa guerra contra a proteína, tentando impedir com que ela entre no corpo da criança, né? Vai acontecer de forma espontânea, quando o corpinho dela, né, quando o sistema imunológico dela amadurecer. É claro que até lá, o nosso papel como mães de crianças alérgicas e pais, né, e familiares e cuidadores, é garantir que ela tenha qualidade de vida e saúde, tá? Então isso é importante, é saber entender, fazer o correto tratamento até que a cura chegue. E para que você evite ao máximo que a criança fique ali hiperestimulando, né, o sistema imunológico, o tempo inteiro em contato com a proteína que causa reação alérgica nela, porque os sintomas, gente, trazem repercussões graves para a vida da criança, né? Podem impactar aí de uma forma muito grande na qualidade de vida e no desenvolvimento correto da criança. Então, por isso é muito importante que a gente faça o tratamento correto, para a criança não ficar hiperestimulada, para ficar sempre em reação, tomando milhões de medicamentos que são caros, que têm efeitos colaterais graves. A gente fica tratando os sintomas ao invés de aprender a fazer o correto tratamento, retirando a causa. Se você retira a causa no momento que a criança ainda está reagindo ao alimento, você garante que ela estabilize ali dos sintomas, pare de ter reações alérgicas a todo momento e entre realmente num quadro de saúde, de qualidade de vida e cresça e se desenvolva de uma forma normal como qualquer outra criança. Então esse é o nosso papel, isso é o mais importante.